Tá Uhum. gravando? Olá, pessoal! Ei, Oi, hello. fãs, tudo bom? E aí, gente? Eu sou a host, né? Isso. Senhora, Eu participei de ouvinte semana passada, mas estava muito empolgada, cara. Os debates estavam muito bons, assim. Vocês foram para outro nível de política, economia e tal. Muito interessante. Eu estava brisando em tudo isso quando eu li também, mas eu tinha um monte de coisa que eu queria falar. Eu pesquisei um pouco sobre o autor, né? E E aí tem muita questão da psicologia também, dos testes psicológicos que ele vai colocando ali, que eu acho muito legal. Estou adorando ler o livro. Eu escolhi ele porque é um livro que o Krishna mesmo, há muitos anos atrás, chegou em casa e falou, você tem que ler, e deixou o livro comigo, eu comecei a ler, parei. Aí eu tentei uma segunda vez e parei, eu não sei, acho que eu não estava no clima, não conseguia me concentrar. E aí eu falei, não, eu quero muito ler e tal, aí coloquei como uma, assim, no clube eu vou ler, né? Assim, porque a gente vai compartimentando e discutindo e realmente está funcionando bastante. Mas eu também não concluí, eu não sei se todo mundo leu até o fim. eu Sim. não. Eu e a Tatá, então, Nossa, né? No oitavo capítulo. é bem loucura. Tipo, pra mim é muito difícil, porque eu me perco muito na ambientação, nos sistemas, mas tá dando pra acompanhar a história. Tá Sim, bonito, amigo. Ah, é, como sempre, né? Tá bonito, não. Tá lindo o seu cabelo. Ah, eu também tô amando, menina. Olha, a autoestima tá batendo muito forte esses últimos meses. Oh, mas é com razão. Do nada, né? Assim, né? Desculpa. Eu não consegui acompanhar, não li nada, na verdade. Não consegui ler nada essa semana. Mas aí hoje eu coloquei o audiolivro lá pra tocar e ficou tocando. Tocou até o capítulo 9 completo. Então eu peguei a história assim por cima do que aconteceu. É, o capítulo 10 e o 11. Vocês viram até o 11 ou só até o 10? Até o 11. Até o 11? É. Enfim, É. Até o o 11 10, também. o 10 e o 11 não vi. Gente, tem tinta no meu cabelo. Meu Deus. é isso que eu ia falar, você pintou o cabelo. Não, tinta de Ah, Artista, né? tinta parede. Tô vendo. Enfim, aí eu vi por cima, assim, eu acho que consigo uma discussão, com certeza, sobre os fatos, mas não vou falar que prestei atenção 100%, que peguei todos os detalhes. Tô, assim, navegando por cima da história. Eu li até o 11, né? Eu, assim, tinha lido até o 10. Só que eu não sei se o Lucas concorda, mas o 10 acaba num clímax, assim, absurdo, numa cena de ação. Que eu tava assim, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar parar aqui. Daí no 11 ainda não encerrou essa cena de ação, mas, tipo assim, já tá menos agitado, eu diria. Foi tipo a Não, gente lendo A Cabeça do Santo, que o capítulo acabava. O seu pai é o meticuloso, da gente. Como foi tipo assim? isso. Não, pior que. foi. Primeiro que no capítulo 9 eu já tava. Eu tô ficando louca? Não é possível que eu tô louca sozinha. Não. Eu tô entendendo isso aqui. Não tá tão ruim assim. Aí Vocês no querem capítulo dar 10 eu um, fiquei um tipo. resumo assim dos eventos? Ah, pode ser. Vocês lembram onde é que parou a primeira parte? A primeira parte? Parou com a gente descobrindo que a moça lá, que eu não lembro o nome dela, era realmente um robô. Ah, Uhum. tá. Beleza. Ô, Como que é o gente, nome dela falando. mesmo? Rachel, Rachel. A Isso. Rachel, é. falando um pouco sobre essa parte que a gente não discutiu semana passada, queria ver se a gente pode discutir agora. Eu não entendi muito bem o que aconteceu nessa cena. De tipo, ela fingir que era humana, todo mundo fingiu que ela era humana, daí começaram a subornar ali o Rick, aí de repente ele descobriu que ela era androide, daí eu não entendi nada. Eu fiquei En- perdida. Então, essa é uma das questões desses robôs do tipo Nexus 6. Eles Uhum. são feitos, eles são muito perfeitos e eles quase realmente enganam de que são pessoas, na verdade, meio, se você não prestar atenção, passa despercebido. E alguns são construídos sem saberem que eles são robôs. Então, eu não sei se Caso isso é. da Rachel, né? Oi? Não Acho que esqueci. não.
A Rachel é Então, assim, eu não sei se É, todos Sim. não sabem, né? Mas ela foi eu, meio. eu não que entendi se ela sabia ou Misturando se ela não com sabia ela que não ela era sabia. Android. Ela não sabia. Não. Então, aí que eu acho que eu não quero dar spoiler, mas nessa segunda parte que a gente leu já comenta que tem outros robôs que são Nexus 6 que eles também não sabem que são Tá. robôs. Eles Acho que acham que são humanos. E o que acontece? Como que eles fazem para os robôs não saberem? Eles implantam memórias falsas Memórias. baseadas em vidas de pessoas reais. Então, esses robôs acreditam piamente que são humanos. Eles mesmos não desconfiam da natureza deles. E no caso, a Rachel, ela não sabia até aquele momento. Tanto que tem uma hora que o Rick, ele fala, ela sabia? E aí o dono lá da empresa fala que ela não sabia. E isso acontece também na segunda parte, que o que acontece? Depois desse momento, o Rick, ele vai caçar o androide, que é o Polov. Polokov. É Polokov, Polokov, isso. não é? Alguma coisa assim. Ele vai caçar esse robô e aí ele consegue capturar por pouco, ele quase morre, mas ele consegue chegar nesse robô. E ele tem uma lista de outros robôs que ele precisa ir atrás. E aí, a partir desse momento, ele mata o Polokov e vai atrás da segunda mulher, que é uma cantora de ópera, que ela também não sabe que é uma robô. E aí ela chama a polícia pra ele enquanto ele tá aplicando o teste. E Dessa ela parte. acha que tá sendo assediada. E aí a polícia chega e prende o Rick. E aí começa a loucura, porque o policial, ele diz que conhece todos os caçadores de Android e ele não conhece o Rick, nem o chefe do Rick, nem a delegacia que o Rick trabalha. Então ele não conhece nada desse universo que o Rick diz que é real. E aí esse policial, ele fala, olha, eu trabalho em tal divisão, o prédio da polícia fica em tal bairro. E o Rick fica assim, como assim? Não existe esse prédio de polícia, é um prédio abandonado, enfim. E aí eles vão pra esse prédio de polícia pro Rick ser aplicado o teste nele. Porque eles também querem saber se o Rick é um robô, eles não sabem. E aí, chegando lá, o Rick, ele percebe que, na verdade, aquela unidade policial é uma unidade de robôs Nexus 6. Que eles não sabem que são robôs, exceto o chefe da polícia. E aí, o chefe da polícia fala que vai aplicar o teste no Rick. Aí o policial sai, vai pegar lá os equipamentos para aplicar o teste. Até eles comentam que eles não conhecem o teste que o Rick aplica. Eles têm um outro teste. E aí, quando esse policial sai, o chefe da polícia fala assim, olha, eu sei qual vai ser o resultado e você não vai gostar disso. E esse chefe da polícia, ele sabia, e ele sabia que os outros não sabiam. Aí, o que acontece? O outro policial começa a desconfiar do chefe. Nossa. Respira, amiga. Arma. Eu tô doente. Tá foda. Você consegue continuar aí, Lucas? Cara, acho que é um pouco difícil, porque eu me perco um pouco nas histórias. Se eu não me engano, eles voltam, o Rick acaba desconfiando dele, ele começa a comentar sobre o Void Kampf, não é assim que chama o coisa deles. E aí, eu não lembro direito, por algum motivo, o Rick começa a perceber que tem coisa muito errada ali, que o prédio não era para estar funcionando, que aquela galera não é a polícia de verdade. E aí eles meio que entram em um combate com outro policial. Eu só não entendi se aquele policial que vem, o caçador de recompensas, né, de cabeças a prêmio dessa outra oficina, se ele também era um androide ou se ele era um humano, porque ele fica muito chocado do cara ser um androide, tipo, e eles o Rick mata o chefe de polícia e o outro cara fica tipo, como assim eles são androides? Eu não sabia disso, eu não esperava por isso. E aí os dois fogem daquela delegacia para eles voltarem a falar com a cantora de ópera para conseguir abater ela. E aí, nesse caminho, o próprio policial começa a desconfiar que ele mesmo é um androide.
E aí o Rick já sabe que ele é um androide, porque o chefe da polícia contou pra ele que todo mundo ele era. É, e ele pede pro Rick, assim que possível, aplicar o teste nele, porque ele quer saber se ele é androide ou não. Enquanto isso, eles estão indo lá a caminho pra encontrar essa cantora de novo. E acontece muita coisa, tipo assim, é uma loucura, um negócio atrás do outro. Então, porque eu parei pra começar o capítulo 10. Aí ele tá indo com esse policial nessa base aí. E aí, de repente, vocês estão contando a história de um livro inteiro que aconteceu em 2 capítulos. Eu tô tipo assim. Nossa, Sim, muita coisa. E tem um capítulo também que eu acho que vai ser mais importante lá pra frente, que é com aquele cara que é debilóide, que ele vai resgatar um animal, achando que é um animal robótico, e é um animal de verdade, o gato morre. E aí ele Ele eletrifica o Isso gato. é antes, né? É antes? É no começo? É antes. Não, é A primeira nessa história É a parte. segunda do... etapa que a gente lê. Mas é tipo capítulo, acho que 7. Então, mas o que é 7 importante e 8, ali eu acho. é a 7 vizinha ou dele. 7, não lembro. Eu tenho quase certeza que eu sei quem que é a vizinha. Mas ele 6 fala. e 7. Ele Mas fala ela que é a Rachel, É a né? Rachel. Ela É fala a que Rachel. ela é Rachel, que ela é da... É isso que eu achei estranho. Ele reconhece o sobrenome dela com o nome da Ela empresa. fala o nome, Rosen, né? Rosen. Aí ele fala pra ela, você tem alguma coisa a ver com a empresa tal, a família tal? Aí ela fala, Aí tipo, que ela não, esse não é muda, meu né? nome. E eu achei tudo Burrinha, muito né? bizarro. Será que é a Rachel mesmo? Por que Com que ela certeza. tá ali? Porque depois ela liga pro Rick, né? Ela fala, eu posso te ajudar a capturar esse polo... sei lá. Nossa, eu tô precisando. Cada vez que eu leio mais um pouco, eu sinto que eu preciso assistir o filme. Vocês não É muito assistiram, né? bom. Ou Eu assistiram já o filme? assisti os Eu dois. já assisti os dois já. Mas eu reassisti o primeiro na semana passada, que eu não aguentei. Eu também. É muito bom mesmo. Nossa. Aquele monólogo no final. Eu acho Absolute cinema. que o livro pra mim vai fazer muito mais sentido quando eu tiver o visual, assim, sabe, do universo e Sim, tal. só que, tipo assim, a história é um pouco diferente, mas não é ruim. Mas eu acho que mantém muito elemento importante, assim, da Sim. história, né? Só que é então, a uma história é versão diferente. cinematográfica mesmo, então perde muita coisa. Mas vale muito a pena, é um filmaço, assim. Eu sou muito fã. Sim. Então, o que eu tinha falado no começo, tipo assim, daquela história lá de quando o Rick foi fazer o teste com a Rachel, é que é o seguinte, eles tentaram enganar o Rick. E eu entendi que eles tentaram enganar o Rick, por quê? Porque se o teste dele falhasse, né, falasse que um humano era um androide, ele não poderia mais aplicar o teste, não poderia mais caçar androides, e assim Isso. a empresa iria ganhar mais dinheiro. É. Aí, beleza. Mas aí ele pegou e aceitou a derrota e tava saindo. Aí, tipo, meio que subornaram ele com a coruja. E eu não entendi se eles já tinham conseguido o que eles queriam, tipo assim, enganar o teste. E então por que eles tentaram subornar o Rick com a coruja? Aí eu não entendi essa parte. Aí depois o Rick tipo assim, deu um sinal, tipo, não, peraí, deixa eu fazer mais uma pergunta. Aí ele volta, faz mais uma pergunta pra Rachel e fala, não, ela realmente é um androide. Aí todo o plano vai por água abaixo e eles revelam, não, nem essa coruja era de verdade. E beleza, e vai embora, segue a vida. Mas eu realmente não entendi por que tentaram subornar ele quando eles já tinham conseguido realizar o plano deles de enganar o teste. Nem lembro o nome agora. É porque eu acho que eles não tinham conseguido realmente enganar, né? Tipo, tava ainda meio subjetivo. Porque Tava indo embora. ele descobriu que ela era uma androide. Ele fala muito claramente, ela é uma androide, ponto. Seco, assim, né? Mas depois aí ele e inventa aí uma eles, história falando eles, que ela era humana. eles vão ludibriando ele e falar, então, né, vamos... Aquela coisa da corrupção mesmo, assim. Meio que você não fala nada, vamos manter assim. Não, mas nessa parte que eles tentam subornar, ele ainda achava que ela... Tinha acreditado ainda que ela era humana. Ele tava indo embora acreditando que ela era humana. Ao meu ver, quanto a isso, ela realmente existiu, assim, pelo que eu entendi. Ela realmente existiu, ela realmente era filha dele e ela morreu nessas viagens para Marte, ou uma dessas primeiras. Então ela tinha as visões dela criança que foram implantadas. Eu acho que foi isso que eles acharam que ia dar para dar uma engambelada, assim.
porque por mais que ela seja um androide, uma pessoa chamada Rachel, aquele sobrenome, realmente existiu quando era criança. E eu acho que eles não pensaram em nenhum momento que eles iam tentar submeter ela ao teste de medula para saber se ela realmente era um robô ou uma humana, a partir do momento em que eles batessem o pé e falassem, não, tá aqui, ó, eu tenho um documento, essa pessoa realmente existiu, nasceu. Pelo menos foi essa a visão que eu tive. Que acho que se ele insistisse que ela era androide, ia mostrar o documento dela, né? É, tipo, porque no fim das contas, a Rachel nasceu, ela só morreu há um tempo atrás. Uhum. Mas aqui também tem aquele negócio do teste de medula, né? Que eles fazem pra realmente, tipo assim, o teste final, pra Uhum. saber se é humano ou não. Eu só não entendi realmente porque tentaram subornar ele quando, tipo, eles tinham conseguido o que eles queriam. Daí eu fiquei confusa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Tô. Que eu caí, deu uma travada aqui. Não, mas eu acho que foi isso. Ele sabia que ela era uma androide, e aí eles tentaram ludibriar no papo, né? E aí a ideia de subornar era para manter o silêncio dele mesmo, assim, de tipo, tá. Não, ele descobre depois. Ele descobre depois, quando ele tá indo embora, daí ele Mas volta. Não o era. teste deu certo. É que o teste funcionou. Ele descobriu que Uhum. ela era e ele fala, ela é uma androide. E aí eles, na conversa, que eles vão falando, não, mas ela é humana, mas não sei o que lá, entendeu? Então eu acho que ali, só para garantir, tipo, eles Pra ter o devem. apoio dele, né? Contra Assim, o você exame. ficar do nosso lado e você, né, tipo, meio que boicotar esse teste. Entendi. E aí, na hora, porque ela começa a falar, em vez dela falar a coruja e tal, ela começa a falar aquela coisa, aquela coisa. Aí que ele pega. Foi tipo, que ele percebe que ela não tem empatia ali com o bicho. Interessante. Pode crer, acho que agora eu entendi mais ou menos. Tipo, pra manter essa decisão dele, né? Tipo, comprar ele no sentido de manter assim. Não, beleza. E aí depois, né, nessa parte que eu parei, né? Que ele tá falando com a menina lá. Mas eu não sabia que ela não sabia que era Android, porque ela desvia muito bem, a cantora de ópera, desvia muito bem do teste. Eu pensei, mano, ela sabe que ela é Android e ela sabe como enganar o teste. Foi esse o pensamento que eu tive na hora que eu tava ouvindo. Eu tenho pra mim que ela sabe também. Ainda mais que ela ligou especificamente pra essa delegacia de androides. É, Eu acho que depois eles que eu vieram fui- tudo na mesma nave e eles não sabem. Ela já conhecia eles também, pode É. ser. Porque o próprio chefe de polícia fala que os outros policiais dele não sabem que eles são robôs. Mas pensando assim, eu acho que não saber que é um Android já é uma estratégia para que eles vá bem no teste. Porque não tem hesitação, assim, não vai ter nervosismo, não vai ter uma série de coisas, porque eles realmente acreditam que eles são humanos, né? E essa implementação de memória que faz toda a diferença, tipo, é genial. E eu acho que acho que a empresa também queria testar, né? Para, tipo, será que a gente consegue colocar Android sem que ninguém consiga detectar nem mesmo os testes, né? Os psicotécnicos, assim. Acho que a intenção deles era realmente enfiar essa galera ali, né? eu Mas sei que. Pode continuar. não, é que eu ia voltar nisso da Rachel estar naquele prédio com o outro. De por que ela estava ali? Será que ela foi depois que o Ela teste fugiu. ela fugiu? Acho que ela fugiu. E tá Pode querendo ir atrás ser. do Rick pra ter um rumo, alguma coisa. Então, é que eu. Vocês realmente assistiram o filme? Porque Sim. eu tô com O medo de primeiro. dar spoiler. Não, eu A gente assisti o eu segundo assisti, só que, também. tipo assim, eu não tô acreditando muito no filme, porque eu sei que o filme é diferente. Então, eu não espero que vai acontecer a mesma coisa do filme no livro. Mas vocês querem. Eu sei mais ou menos sobre a Rachel. Vocês querem que eu fale ou vai ou não? Porque pode ser que Mas você seja sabe do spoiler. livro ou do filme? É que os dois eu acho que nesse desfecho é o mesmo. Nesse caso. Não, mas eu vi o filme. Eu vi o filme, se for o mesmo, Não, também acho não que vai só ter o Lucas que spoiler. não. É que ela é a Rachel real. Ela é a humana. E ela tá fugindo. Uai. Mas no filme As não tem isso, memórias. não, mulher. No filme não é, não. Ela é humana e as memórias são delas. As memórias implantadas nos robôs de mentira são da Rachel. Não, Mas sim, em só que que no filme? filme não tem isso.
O quê? Que ela tá em outro lugar? Não, ela é viva, Ela é ela é humana. só androide. Ela é uma androide também no filme. É? Aham. Ei, Só que ela- Sei não, Letícia. porque eu me lembro de ter visto uma cena que, tipo assim, o final eles encontram a pessoa lá criando as memórias pros androides. E era ela. Tá E essas falando memórias eram Você dela. tá falando do do segundo 1949. filme. 2049? É. Não, a gente tá falando do filme de 82, 92. Então, mas é continuação. Um é continuação do É outro. continuação direta? Não, o filme, 30 anos depois. o segundo filme não tem a ver com o livro. Ah, tá. É uma adaptação Um também. spin-off, Tá. assim. Mas Ok. tem isso. Eu já assisti esse filme também, só que eu não lembro. Eu não Eu vou lembro querer ver de também. novo. Mas é que o Lucas, o Lucas daqui de casa, ele é muito fãzão também. Aí ele tava falando isso, que o que acontece nesse segundo filme é porque no final do primeiro filme tem isso, que eles começam a se desintegrar, assim, e morrer mesmo, né? E a Porque Rachel não morreu, né? eles são fabricados para acabar 4 rápido. anos. Toda a tecnologia que a gente tem. E ela não. E aí ele fala isso no final do filme, né? O O Blade Rick. Runner lá. Que ele fala, né? Ah, ela é diferente dos outros androides, né? Porque ela continua aí, a gente não sabe por que disso, mas eles fogem juntos e tal, não sei o quê. Uhum. E aí, daí agora é spoiler mesmo, mas não sei se eu falo. Que o outro filme começa com isso que, tipo, ela teve um filho, né? Então é uma caça do tipo, como que uma androide teve um filho? Eu acho que é isso que desenrola, que talvez ela não seja androide. Ou será que ela é uma androide? Muito mais desenvolvida que Nexus 6. Que sei lá, né? Que daí, tipo, foi uma anomalia, assim. Porque, também. tipo assim, a Rachel, ela é um caso diferente, realmente. Porque ela não é só um androide, ela é parte da família ali dos Rose, né? A sobrinha dele. Então, às vezes eles estão fazendo. Ela realmente é diferente dos outros androides. E faz sentido Sim. que isso aconteça, né? Que ela não tenha esse prazo de validade, que ela tenha uma química diferente. Porque, pra pensar, eles são androides, não são só eletrônicos, eles também são orgânicos, né? Sim. Mas eu acho que essa é a grande crítica dele, né? Até ia falar disso, de por que ele põe os testes psicológicos na história, que ele foi diagnosticado como paranoico, né? Ou em alguns lugares como esquizofrênico. E ele tinha, o Philip Dick. E ele tinha pânico também. Então, desde muito cedo, ele sempre foi submetido a testes psicológicos, né? E um dos testes que faziam muito nele, que era, que eu falei lá do Rorschach, né? Que é aquele teste de manchas, assim, que colocam e falam, o que você está vendo aqui e tal. E ele, eu não sei se vocês assistiram Tremembé, que é do presídio lá, tem os Eu vi umas famosos. cenas assim. Uns cortes no TikTok. Vi uns cortes, umas coisas. Então, que lá, né, tem a Suzane von Richthofen, tem todos os famosos lá, né? E a Elisa Samúdio? Eles de Natsunaga. Não, a Samúdio é a que morreu. Que morreu, A a Samu já era Matsunaga, goleira. elas todas estavam realmente presas junto ali, daí tem o presídio masculino. Porque na série eles mostram que eles ficam aplicando o Rorschach neles, que é para avaliar mesmo né, se eles são psicopatas, né? E eu achei muito interessante essa questão, porque vai realmente avaliar a empatia, que é uma coisa que ele coloca no livro. E aí ele traz uma crítica ali no livro de falar disso, né? Porque tem uma parte, acho que bem no começo, quando o Rick vai lá, que o chefe de polícia fala para ele, que você vai lá fazer e tal. E a gente está testando para ver se o teste vai funcionar ou não, porque você sabe como que é, né? A gente pode matar humanos, né? E tal. Então, eu acho que a grande crítica dele vem em cima disso, de o quanto que os testes vão desumanizando as pessoas mesmo, né? Assim, tipo, então ele é um psicótico, ou ele é um psicopata, né? E aí a gente vai pesquisando essas pessoas e tal, e o quão perigoso é isso.
Para mim Tipo, é disso que ele como, está falando, né? Quando ele faz como se esse. qualquer pessoa pode ser considerado um doido se dependesse só desses testes. Isso, e que tem algumas pessoas em algumas condições que também não vão passar no teste, e que isso não significa que é, né, assim, um monstro, um psicopata ou um androide, no caso da analogia que ele faz, né? Então, eu acho que ele vai fazendo a gente refletir sobre isso, assim, exatamente porque eu acho que ele tinha essas condições e devia ser realmente bem difícil, né? Conviver com isso, assim, com preconceito. Isso me lembrou muito. Eu até falei no final da última reunião, só que você já tinha saído, Tati, a questão da cultura manicomial que teve aqui no Brasil, né? Na verdade, no mundo todo, mas aqui a gente tem uma. Tipo, como que chama? Esqueci a palavra agora, mas enfim, uma coisa contra a cultura manicomial, né, que faz alguns anos já que desabilitaram os manicômios, mas como antigamente, tipo, as pessoas que não performavam conforme a sociedade esperava, acabavam ficando isoladas ali naquele lugar, todo mundo na mesma caixinha, como, tipo assim, se você não faz o que é esperado, você é louco de alguma forma. E isso é horrível de qualquer forma, mesmo que a pessoa tenha algum distúrbio, mas muitas vezes também as pessoas que não vão fazer aquilo que é esperado vão acabar parando ali. Tipo, sei lá, se você colocar hoje uma mulher feminista, se for uma cultura extremamente machista que espera que a mulher seja do lar e tudo mais, e ela não é, ela pode parar num lugar como esse simplesmente porque foi criado um padrão e que ela não segue aquele padrão. Mesmo que ela não tenha um distúrbio exatamente, tipo, sei lá, psicopatia, esquizofrenia, algo que realmente tira ela da realidade, né? Mas como isso é uma camada muito fina que separa, de fato, o quanto, tipo, as pessoas que são diferentes vão pra lá, ou as pessoas que, tipo, só não fazem o que o sistema quer vão pra lá, e, enfim, é bem complicado. Para a Cidade que Média. Nossa, é meio bizarro. Mas eu morro de vontade de conhecer Barbacena por causa disso. Barbacena é onde teve o chamado O Holocausto Holocausto brasileiro, brasileiro, né? E hoje eles são referência realmente na luta antimanicomial, assim, de construção de outras estratégias e tal. E assim, essa é uma história, é interessante, não é legal, mas é interessante pensar o quanto que o autor também, ele fala de coisas muito importantes, tem a ver com o capitalismo, está tudo meio amarrado, né? Acho que a Tatá que falou também na última reunião que a gente estava lendo Gatsby, que foi esse momento, né, de ascensão econômica nos Estados Unidos, e eu acho que o Philip Dick ele vai na mesma linha ali, porque ele também vivenciou as guerras, né? E aí está tudo meio amarrado, porque os testes psicológicos eles começam na Primeira Guerra Mundial. E eles são usados para poder recrutar os soldados que vão ser, sei lá, tipo, que vão pilotar os caças ou que vão atirar, para ver concentração, atenção, capacidade né, de executar algumas tarefas muito limitadas, assim, de concentração. Então, você vê que, tipo, isso está já ligado também com a guerra e com a economia, né? E aí vem no Brasil os testes na época da ditadura, que é uma época que cresceu os manicômios também aqui no Brasil, né? E a ditadura, ela foi altamente financiada pelos Estados Unidos, né? Então, assim, tinha um boom também de você construir força de trabalho, né? E o Foucault, ele fala muito disso, né? Do controle do corpo humano. Então, sei lá na Idade Média, os loucos eram os vagabundos, eram aqueles que ficavam por aí eles começaram a criar esses lugares para excluir essas pessoas da sociedade, né? E aí, junto com a loucura, a gente vai pensando no corpo como força de trabalho. Então, aqui no Brasil, até a evolução da saúde tem a ver com isso, né? Começou com as previdências, né, que eram específicas de alguns trabalhadores,
na verdade, começou com um movimento sanitário por causa das exportações, e aí entra os testes psicológicos nessa época, que é para identificar os corpos que eram capazes de trabalhar, e aí os psicólogos entram nessa também, que eram para, né, moldar as pessoas, para que as pessoas fossem, né, colocadas em caixas mesmo, de produtividade, né? Então, isso aconteceu tudo ali na época da ditadura, que foi exatamente produzir mais, trabalhar mais, e todo o dinheiro estava sendo enviado para os Estados Unidos. Então, e aí a gente teve um problema econômico muito grande no país, uma miséria gigantesca, né, por conta disso, e aí a gente tem os movimentos sociais que começam a eclodir, entre eles o da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária. Que daí surge, por exemplo, o SUS, surge os CAPs, cai os manicômios e tal. E aí a gente tem. Só que eu acho interessante que a gente muda isso, a gente não precisa mais de manicômio. Hoje o controle ele está em outras formas, né? A gente continua sendo controlado de outras maneiras, e eu acho também tão cruéis quanto, né? Então o trabalho hoje ele a gente não tem nem mais garantia, né, de, sei lá, trabalhista, que a gente está perdendo isso, né? Todo mundo é CEO de si próprio, e a gente não tem mais horário definido de trabalho, então a gente vai perdendo esse lugar, e aí a gente vai aumentando o número de diagnósticos psiquiátricos, então a gente tem o DSM que cada vez vai tendo mais doenças, e tudo vira doença, tudo vira patologia, e os testes voltam a aparecer agora para diagnosticar as neurodivergências, né? Então, todo mundo, TDAH, autista, transtorno de personalidade, bipolar, não sei o quê. Então, vai controlando a gente também no mesmo modo, mas antes eram instituições, né? Então, era a igreja, era o militarismo, era o manicômio, a escola. Aí agora a gente caiu isso de instituição, mas a gente tem os outros controles, que é o midiático, né? Que é, sei lá, o Instagram, o TikTok, né? E assim, só vai mudando, mas a gente continua sendo controlado e a loucura continua sendo usada de alguma forma, assim, que eu acho que é tão cruel quanto. E eu acho que tá pior, porque agora o louco, ele nem é mais o louco, que fica vagabundo, não. Até o louco tá tendo que trabalhar e produzir e ganhar dinheiro, né? Assim, então, cara, a gente tá enlouquecendo, mas a gente continua trabalhando, a galera tá delirando, mas tá lá, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso fazer dinheiro. Então, eu acho que tá muito mais enlouquecedor o capitalismo. Impossível defender o capitalismo, gente. Nem ser louco a gente pode mais, eu acho que tá muito mais pirado, assim. E aí eu fico vendo, cara, como ele é à frente do tempo dele, escrevendo essas coisas todas, assim, né? E é isso, os androides. Tem um livro que explica muito isso, que se chama Sociedade do Cansaço. Eu não sei se vocês já leram, mas imagino que vocês já tenham ouvido falar, pelo menos. Eu li recentemente, esse ano. E é isso, basicamente. É tipo assim, nós viramos os nossos próprios instituições carrascas, que antigamente, né, tinha as pessoas. Hoje a gente se põe nesse papel de não só executar, mas de nos cobrar e tudo mais. Isso vai adoecendo a nossa mente, né? Então a gente tá sempre ali performando a performance, basicamente. É tipo, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, tenho que, enfim, tá nesse lugar, fazer tal coisa. E a gente cresceu com essa cultura, então tá extremamente internalizado. Não é mais tipo, o meu chefe mandou fazer. É tipo, caralho, se eu não entregar, fudeu. Isso deixa muita gente doente. Aí vai surgindo isso, né? A ansiedade, eu acho, burnout, outras questões. Eu concordo, e eu acho que a parte mais desesperadora pra mim de tudo isso é estar consciente de todas essas coisas, estar consciente de tudo que acontece, do capitalismo, de como essa roda gira, saber que eu tô no meio dela e que não tem como sair, saber que é isso, tipo, eu tenho que aceitar que tem esse gosto amargo e comer essa comida com gosto amargo, porque não tem o que fazer. Eu acho que o pior de tudo é ter consciência. É isso, mano. A consciência deixa a gente louca.
Então, e eu acho que isso que é muito louco no Philip Dick, porque eu até estava vendo isso, porque ele escreve esse livro em 68, é isso, né? Nos anos 60 e tal. Por aí. E ele está falando de coisas que são tão atuais, né? Porque eu acho que a nossa sociedade está tão assim. A questão do consumo, então, os animais, né? Que ele coloca ali como uma questão de consumo, a mídia enquanto forma de controlar o que a gente quer, o que a gente deseja, né? Para fazer a manutenção de um consumismo e de um desejo, de um sonho de produtos, assim, a obsolência de tudo. Tem uma parte aqui que ele fala que vai ficando, como que é? Bagulhificando tudo. Bagulhificando, passou bem. E aí eu lembrei do negócio que a Lê tinha falado, né? Que dá para ver a pilha de lixo de não sei onde que tem. E eu pensei, gente, cara, é muito, muito real. E ele era muito louco, né? E tem uma parte lá que eu estava lendo que fala que ele falava que ele era perseguido pelo FBI e por mais alguma, pela KGB, não sei, alguma outra instituição de polícia, porque ele tinha desvendado nas obras dele coisas que eles faziam, né? Assim, que os poderosos faziam para controlar a gente e tal, e por isso ele era perseguido. Mas como ele tinha esse diagnóstico de paranoia, esquizofrenia, ninguém levava a sério. Só que quando eu comecei a ler esse livro atenta agora, eu falei, gente, ele faz uma denúncia absurda de como realmente as coisas são, assim, né? Como que o capitalismo funciona. Então, a questão da guerra ali que ele coloca, que eles falam assim, ninguém nem sabe mais como é que foi a guerra, por que foi a guerra, porque o importante não é isso, o importante é ter acontecido a guerra, para incentivar a que eles vão para outros planetas, para você comprar os androides, para você comprar os bichos. Então, assim, ele fala de uma lembrança da infância dele, de quando ele via as notícias do jornal dos bichos morrendo. E aí é muito legal que ele faz um paralelo ao mesmo tempo de lembrar dessas notícias e pensar por que eu quero tanto ter uma ovelha, né? Assim, cara, porque isso foi implantado na cabeça dele, porque ele cresceu vendo os bichos morrerem, então aquilo é muito importante, muito raro, e é muito o que acontece com a gente, né? Assim, e aí ele vai fazendo tudo isso, então é uma manutenção. Então a indústria dos androides, ela está diretamente relacionada com a indústria da imigração, que está relacionalmente integrada com a guerra, né? E aí ele vai contando tudo isso, ele vai desmembrando esse monte de coisa, cara. E eu falei, cara, ele é muito inteligente. Como é que ele conseguiu entender e desvendar isso, né? E aí eu fico pensando, será que ele era mesmo paranoico ou realmente ele era perseguido? Porque é muito real tudo isso. E é muito triste quando a gente percebe, né? Assim, quando a gente nota isso. Mas eu acho que tem como a gente aliviar, sabe? Eu tenho tentado encontrar formas de não deixar o capitalismo me vencer por completo, assim. Sei lá. Ensina. Manda diquinha. Cara, eu acho que o consumismo é uma coisa que eu tento evitar, assim, demais. Não consigo, sou pobre. Olhando para esse lado. Mas olhando por esse lado é muito interessante, porque a gente percebe que, historicamente, a economia ela é cíclica, né? A gente sempre tem um período de crescimento muito grande, seguido de um período de declínio muito grande. E a gente tem essa visão bem legal feita, principalmente ali em 2008, quando a gente tem a crise imobiliária estadunidense muito forte, que acaba atingindo o mundo todo. Sim. Que vem depois de um grande período de crescimento do American Dream, depois da primeira, principalmente após a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos se define mesmo como grande potência mundial. E como eu tô muito cansado já de ficar vendo momentos históricos acontecendo, mas a gente está vendo o declínio dos Estados Unidos, então a loucura de tudo que tá acontecendo. É horrível passar por um período histórico, né, amigo? Cara, é muito cansativo. Eu gostava mais quando eu escrevia, assim, Segunda Guerra, de glitter no caderno, com estrelinha. Era muito mais legal do que a gente ficar já começa vendo. com Era ficção, né, pra gente. 19, pandemia. Tipo, nossa, eu gostava cansativo. quando eu criticava e falava assim, nossa, gente, como deixaram o Hitler chegar no poder? Pois é. Como assim a população apoiava o Hitler? E a gente vendo isso, né, os amiguinhos fazendo a mesma coisa, é muito assustador.
Né? E eu acho interessante a forma como a gente está vendo isso acontecer hoje, porque os Estados Unidos cada vez mais louco por poder, fazendo o que pode, de tudo quanto é forma, enquanto a China vem comendo pelas beiradas e fazendo tudo quanto é tipo de acordo e entrando em mercados que eu particularmente nunca pensei que ia acontecer. E é mais engraçado de tudo isso a gente vê acontecendo de uma forma diferente, porque os Estados Unidos ele veio de uma forma muito cultural, enquanto a China está vindo de uma forma muito mais estruturada tecnológica, assim. É um meio muito louco. E, e é muito engraçado ver a forma com que a Tati coloca, porque, cara, faz total sentido. Principalmente na questão do crescimento do uso de ferramentas psicológicas para a gente poder separar as pessoas em caixinhas e fazer com que cada uma tem uma forma de se encaixar no sistema para que seja útil de alguma forma. E aqueles que realmente não tem como ser útil, ou aqueles que simplesmente a gente não quer que seja visto, ou não quer que seja parte da sociedade, a gente dá um jeito de excluir. Uhum. E aí, hoje a gente pode não ter os manicômios, mas a gente tem as sociedades mais afastadas, os conjuntos habitacionais, onde as pessoas acabam sendo empurradas para lá, querendo ou não, e uma coisa A acaba gente tem ficando muito uma maior. arquitetura hostil, assim, isso Não, também é projeto, isso também é plano político, sabe? De marginalizar, assim, porque que é marginal, né? Assim, que fica as margens, que fica distante dos, né? Então, onde que a gente pode existir? A gente pensa isso em várias coisas, né? Por exemplo, arquitetura hostil, né? Para não deixar moradores de rua não, é outro nome agora é pessoa em situação de rua. vulnerabilidade. Que eles colocam espetos e coisas, né, assim, para não acessar, ou que lugares que, sei lá, um pobre nunca vai entrar, né, assim, então existem outras maneiras de controlar agora, é isso que eu falo, que eu acho que são tão violentas quanto as instituições, mas que fica tão velado que a gente naturaliza tudo isso, Não assim. repara. E o que mais me dói nessa situação toda são as pessoas minorizadas ou marginalizadas de alguma forma que apoiam essa marginalização. É uma Sim, lavagem, né, Como. cerebral, de uma Então, propaganda muito bem feita para sim, colocar essas ideias, né, na cabeça das pessoas, eu infelizmente. eu tava conversando uma vez aqui com o Fábio de um casal gay se vangloriando porque conseguiu muito bem passar por amigos em Dubai. E eu fiquei tipo, cara, por que raios você nossa, foi para Dubai? Tipo, meu, beleza, pode ser um é lugar. isso, né? E aí eles, nossa, olha só, a gente ficou 10 dias em Dubai e eu consegui muito fingir que o meu marido era meu amigo. Eu fiquei, caralho, por que você tá sendo, tipo, se vangloriando de ter Se conseguido fazer isso? Você não coloca tinha nem que ter nessa ido pra lá. posição, não. Exato. Então assim, eu, Sim, aquela Petra Costa que usa a voz dela pra falar que mulher não precisa ter voz em lugar nenhum, eu não consigo entender esse tipo de coisa. E eu acho que isso me deixa ainda mais Sim. triste nesse sistema todo. sim, é foda a gente ter consciência, ver as coisas acontecendo e ter pouco poder, assim, pra mudar, né? Eu Tem. acho isso que essa acho que é a parte mais difícil, assim, de entender um pouquinho das coisas. Por isso que a gente tava falando lá no grupo esses dias, assim, ai, deve ser muito bom ser alienada, como eu queria, É, como eu queria. Mas, eu não consigo mais. Mas uhum, eu já cheguei num ponto puxando, sem volta. A menos que eu puxando um ponto, enlouquecer de vez, vou fazer igual ele, sei lá, usar drogas até virar um tá cabeça de meu galinha cérebro lá, igual do livro, virar um cabeça de gado. imagine. Mas puxando um ponto que você falou, Tati, que é muito interessante também, como as ideias, né, do autor também encaixam sobre guerra e como a guerra beneficia tanto as pessoas que já são grandes, as pessoas que já são grandes, enfim, Que nem grandes como foi com a indústrias, Covid, né, enquanto, cara? enquanto a sociedade vai cada vez mais, enfim, declinando, enquanto quem tá no topo vai cada vez mais subindo, enquanto as guerras beneficiam essas pessoas, sabe? E É, eu acho que o livro também consegue passar muito essa visão. E é triste, né? A gente lê, a gente pensa, putz, nem é tão ficção assim, né? mas não é nada, né? Eu acho que ele se baseou muito na Segunda Guerra também, e ele Uhum. usa isso em outras obras dele, aquele do O Homem do Castelo Alto, é isso?
que ele faz. Ah, Eu não assisti, eu acho que tem a série e tem o livro, né? Que é dele é. também. Mas que ele fala disso também. Ele fala da Segunda Guerra numa perspectiva onde a Alemanha ganhou a guerra e tem alguém viajando e criando uma história como se os Estados Unidos tivessem ganhado, né? E Uhum. então eu acho que a guerra também foi algo marcante para ele. Mas é isso, não importa o motivo da guerra, que acho que é isso que o Lucas estava falando ali, né? O importante é Uhum. ter a guerra, porque isso vai enriquecer. E aí, por exemplo, os Estados Unidos Exatamente. enriqueceu nas duas guerras e se tornou uma grande potência. A Covid enriqueceu muita gente. E aí é Pô, isso. e para pra pensar, no Gatsby acontece um negócio parecido também, de pessoas que começam a ficar ricas por causa da guerra, né? Se Sim. ficam loucos. assim, não é por nada do que eles dizem, né? Só precisa ter essas coisas. E a ditadura aqui no Brasil foi a mesma coisa. A ditadura foi só para enriquecer os Estados Unidos. E eu fico muito puta com isso, cara. Que eu falo, cara, a gente foi aqui, se lascou para poder dar dinheiro para eles. E não tinha nada a A ver com gente sofre até ideologia, hoje, né, com não com tinha as nada a ver com a consequências dessa família época. tradicional brasileira. Isso não é verdade. Eles estão cagando para isso, sabe? E o Eu acho que não 1983. tanto, sabe por quê? Porque a gente ter a família tradicional dessa forma, estruturada dessa forma, faz com que eles tenham poder. Ah, Então, tipo sim, assim, a mulher ser submissa e tudo mais. Eu não sei se vocês isso. viram, mas tem um movimento que tá ganhando força. Veio dos Estados Unidos, mas já tá aqui no Brasil, que é a Tem que mulher não vir, ter né? mais voto. E as famílias terem o voto e o homem votar pela família. Não, isso é usado para o poder. Estou falando assim, que quem está enriquecendo não está Ah, enriquecendo sim. porque acredita realmente nisso, né? Eles usam isso como uma forma de manipular, né? E Com Uhum. aí parece que certeza. tem mulher votando, né? Tipo, mulher votando para a mulher não ter direito a votar, assim. E aí eu fico, É. gente, é um paradoxo. Ai, gente. As pessoas, as minorias não entendem que a gente nunca vai fazer parte daquilo. Eu não lembro quem falou uma vez, acho que foi até o Karnal que falou que nós até poderemos sentar à mesa, mas nunca compartilharemos o mesmo pão. Então, assim, não adianta, a gente nunca vai se encaixar e o primeiro momento que tem de descarte é o que vai acontecer. Sim. Porque É uma coisa que eu acho que, não lembro se foi a Letícia ou se é, foi o Luiz que comentou esses dias, que é muito essa ideia do sonho americano implementado aqui na nossa cabeça, de que, tipo, eu tô nessa situação agora, mas é um momento, em breve eu vou estar naquele lugar, naquela mesmo assento. Então, não enxerga a posição que a pessoa tá realmente como o lugar a qual ela pertence, e sim um local provisório ao qual ela vai ascender e um dia pertencer a outra classe. Então, é por isso que esse pensamento, né, que foi implementado, muito bem implementado, de forma genial, querendo ou não, né, na cabeça das pessoas, e que colocam as pessoas contra elas mesmas, a própria pessoa contra a sua própria classe, né? é muito tempo de construção social É nisso um tudo. Uhum. poder absoluto. O E nome até disso é trabalho de base. Até a estruturação familiar, como a Letícia disse, faz sentido, porque eu, como uma pessoa gay, o nosso maior ataque tá, mas que diferença faz? Você não reproduz. E, tipo, se eu, uma pessoa pobre, não tenho filho, eu não vou fazer uma pessoa que vai trabalhar para outra pessoa rica, que vai seguir o meu caminho. Como eu não lembro o dono de que grupo empresarial que disse que a maior diferença que ele sentiu foi quando o filho do boiadeiro deixou de ser boiadeiro, porque antes o boiadeiro tinha um filho que ensinava o filho a como cuidar dos animais, e aí ele já teria uma pessoa que cuidasse dos animais quando o pai dele não conseguisse mais. E como quebra essa corrente, ele faz o quê? Uhum. Então é tudo básico. A gente é muito bizarro pensar que nada é político, mas ao mesmo tempo tudo é político. Tudo Então, é assim, político. é muito Tudo louco. é político. E a gente está no meio desse bololô. E aí eu ia falar de dois livros, assim, do que a gente está falando, que fui lembrando. Um é o 1984, não sei se vocês já leram, mas um Já. clássico absoluto, e ele fala disso, né? Ele vai contando das guerras e vai mudando, e aí troca quem está no poder, aí troca não sei o quê, e vai mantendo a gente nisso, eu acho muito interessante também. É outro piradão, né? O George Orwell também é muito na linha do Philip Dick, assim, também usava
uns ácidos para escrever e tudo mais. E outro que eu lembrei, que eu acho que a gente podia ler em algum momento, que é O Alienista, do Machado de Assis. Que é Ai, exatamente eu isso que juro que eu estavam ia indicar esse falando. livro, Ah, gente. gente, eu tô Juro. Ele terminando vai ele. todo mundo indo pro manicômio, Ai, meu Deus. a cidade inteira vai indo pro manicômio, porque não passa ninguém no crivo da loucura, é muito bom. Eu juro Ai, por Eu Deus ia que muito. esse A ia ser pessoa. a minha próxima indicação, porque eu tô louca pra ler Machado, não aguento mais ficar sem ler E Machado. é um livro É rapidinho, muito facinho de rápido. ler. Nossa, É eu um nunca li Machado. Machado de Assis. Então, Amigo, é eu acho que é uma incrível. boa entrada para o Machado de Assis e Cara, tem a ver com o que a gente está debatendo. Eu acho que é bem olha, legal. o lixeiro apareceu. Ah, é? É, não vai ficar calvo. Hello! Pra não Olá! ficar Olha calvo. só. Apareceu o Olá! Margarito. Oi, amigo. Podemos começar a reunião? Vamos começar a Pode reunião? começar. Já falamos mal de todas as instituições do capitalismo, falamos mal de todo mundo e você chega agora. Vamos começar a Capitalismo é uma falar mal bosta. dos russos Vamos agora. falar mal Então. dos calvos. Ainda bem que eu não tô calvo. Nossa, tô ficando calvo. Gente, Aí, que ó. é isso? Porque você faltou a muitas reuniões do Tinha uma pitada de calvície aqui. do clube. Né? Fica Mas- faltando mesmo. Vai ficar carequinha. Eu ia Viu? Por falar isso que eu tô sempre aqui, meu medo. Aí, ó, tá vendo? Tá cheio de cabelo. Da gente, Viu? cabelo. Onde estamos, ia gente? O que eu perdi aí? Nossa, Tudo. muita coisa. A gente falou um monte de coisa legal. Mas você vai ver amanhã no vídeo. Nessa reunião tá virando praxe a gente falar mal dos Estados Unidos. É, Tá Não tudo tem bem. como, gente. Bom, grupo lindo, gente. É isso aí. Então, enganchando no falar mal dos Estados Unidos, eu ia falar uma indicação pra vocês que eu já li, os 2 livros, que é o Conto da Aia e Os Testamentos. eu ia falar Cara, disso. Tudo que a da gente falou se encaixa. E o mais absurdo é que a Margaret Atwood, que é a que escreveu o livro, ela não usou nada de ficção no livro dela. Tudo que tem lá já aconteceu ou acontece em algum lugar do mundo. É muito assustador. É Nossa, bizarro. Gente, de A verdade. série o é livro igual ao mais bizarro. livro? É porque eu Sim. comecei a ver a série, aí Qual, parei. qual que É é o seriado? 100%. O Conto da Aia. Ou Vou ver também. The Handmaid's Handmaid's Tale. Tale. É. Cara, é perfeito. Tipo, a série é muito, muito fiel ao livro. E aí eu tô ansiosa pros testamentos que vai sair agora. Que tipo, o Conto da Aya é o conto da Julia, eu acho o nome dela. Que, tipo, ela era uma mulher que nasceu nos Estados Unidos enquanto era uma democracia. E aí ela pega essa transição de democracia para uma teocracia. Então, basicamente, eles fazem um golpe de Estado, derrubam o governo democrático com os militares, e o que passa a valer como lei no país é a Bíblia. E aí, tipo assim, eles tiram os direitos. Primeiro vai começando devagar, eles tiram os direitos Eu das acho que no mulheres Brasil a gente receberem tá o chegando salário. nisso. Fico com medo. Tipo, as mulheres não podem mais receber o salário, quem recebe é o marido, não pode mais pode ter mais bens. voltar. É o marido ou o pai ou o primo, tipo, algum homem mais próximo. Aí depois não pode mais trabalhar, e depois não pode não sei o quê. E o cerne da história é que eles estão passando por uma crise climática. Então, tipo, não tem muito mais alimento e as pessoas não têm mais filhos. Tipo, a taxa de natalidade quase zerou, quase todo mundo é infértil. Parece que foi anticoncepcional na água, não foi? Oi? Parece que foi anticoncepcional na água, não é? Uma coisa assim? Eles falam que é tipo tanto de hormônio e também de, não só de hormônio na água, mas os fertilizantes, as coisas que a gente coloca na comida, tipo, pra matar inseto, pra fertilizar, tudo isso foi deixando as pessoas inférteis com o tempo. Pesticida? Pesticida, isso, pesticida, Nossa, mas mas também eu vi a esse série, mas eu não negócio aguentei, gente. É muito pesado, é gente. muito do céu. pesado. Pesado É. demais. Pior que eu assisti uns 3 Gente, a episódios Bélgica tá também ganhando e dos fiquei muito Estados ansioso. Unidos. Oi? Quê? Vai, Bélgica! A Bélgica tá ganhando dos Estados Unidos. Acabou de fazer um Eu não gosto da gol, Bélgica, não. Go, Mas é melhor que os Bélgica. Estados Unidos. Fora Estados Unidos. Ainda bem. Vai, China! Mas enfim, gente, você quer falar alguma coisa do livro? Ou Vai, lixeiro. Que você... Você leu? Ó, Até. a parte gente que eu ouviu um tentei pouquinho prestar hoje. atenção, a Tatá fechou a porta do quarto e fez eu parar de escutar. Daí eu perdi muita coisa. Eu tava É, ouvindo o culpa livro lá dela. enquanto a gente tava pintando parede lá. Daí Daí eu ela fui fechou a pra outra porta sala e pra levei o egoísmo. celular. Então eu percebi que o robô era de empatia, porque a Tatá não teve empatia por mim.
E Ah, Foi eu seu tô- teste. Foi seu teste. a Tatá é um Android, gente. Ela não tem empatia. Ela não sentiu, Primos. ela pensou só nela, igual a moça que não queria cozinhar. Credo, para com Igual isso. moça que eu queria cozinhar. Muito bom. Foi isso. É que eu perdi. Fora isso, não consegui ver mais nada. Parei aí. É isso que ele entendeu, que tinha uma mulher que não sabia cozinhar. Cara, deixa eu só fazer um comentário a partir desse comentário, que é uma coisa que eu queria muito falar. Não sei se nem vai dar tempo, não sei quanto tempo a gente tem. Temos 4 4 minutos. minutos. É que assim, a mesma sensação quando eu estava assistindo 2001, Uma Odisseia no Espaço, que também é uma adaptação de uma ficção científica, né? Que assim, eles conseguem projetar, imaginar um futuro tão incrível, tecnológico, cheio de coisas fantásticas, muita coisa que realmente está acontecendo politicamente, tecnologicamente, mas eles não conseguem parar de enxergar a mulher como um mero, sei lá, né, instrumento do lar, da casa, assim, né? Porque, assim, tem uma parte do livro que ele fala que o gato morre lá, e aí o chefe fala, você que vai ligar. Aí ele não quer ligar e tal, mas daí ele lembra que o cara tinha saído para trabalhar. E aí ele liga, né? Que tipo, ninguém vai atender. E aí a mulher dele atende. Daí ele falou: é óbvio que ela estaria em casa. E aí aquilo me pegou muito, assim, do tipo, mano, por que é óbvio? Hoje em dia não é óbvio que uma mulher esteja em casa, né? A gente sai para trabalhar, a gente faz as coisas, a gente não é mais só dólar, assim. Teve uma passagem, alguma coisa que o lixeiro ouviu falando assim, ai, machista! Só que eu não lembro o que era agora. Você lembra, Mas Nisso? isso dela cozinhar também, ele fala isso, né? Mas Isso é vários do pontos, instinto porque da é da mulher. época, Ele né? fala, toda mulher gosta de Foi cozinhar, é isso. instintivo e tal. Isso, foi isso. Eu falei, ai, que Então. machista! E aí eu fiquei pensando, cara, eles, por mais incríveis que eles sejam em projetar futuro, eles não conseguem projetar um futuro onde a mulher também trabalha, a mulher Atendeu também, socialmente. né, assim. Mas é complicado, porque isso é para tudo. Até hoje em dia a gente não consegue projetar um futuro de outras coisas. Tipo, tudo bem, antigamente era machismo, feminismo, mas e a forma de relacionamento? Será que no futuro vai ser diferente? Como que vai ser tudo, sabe? Tipo, a gente consegue ver a tecnologia, mas a parte humana acho que é mais complexa, porque a gente muda muito rápido também, né? A Cara, gente mas ele evolui. projeta muita coisa social, política ali, tem, Mas se tipo... você parar para pensar, tudo que ele projetou é coisa que é de sempre quase igual. A parte política, eu acho que quase não muda, se você parar para reparar. É Tipo, um sei lá, ciclo, né, querendo ou não. a parte política, tipo, a cada 100 anos acontece mesmo que é a mesma coisa, sempre. A parte social, a gente vai evoluindo, mas a igreja cai, daí vem a política, depois a igreja volta, daí a mulher se fode, daí os homens começam a dominar de novo, e vai nesse ciclo. Isso é básico. Não sei, acho que cada 100 anos, cada 200 anos vai repetindo o ciclo, sabe? Agora a gente está vendo aqui no Brasil a política ser dominada pela igreja de novo. vai E cair. e já vai começar de novo. A ciência vai perder força, Se é que um a igreja dia vai a ganhar política se desfiliou da igreja, porque pra mim sempre estiveram juntos e até hoje ainda tem banca de religião lá na política, pra mim nunca foram caminhos separados. Eu acho que acho agora tá mais forte, né? Eu acho que a igreja domina bem mais agora do que Sim. dominava alguns anos atrás. Cair. Gente, Vai temos cair. menos de Vai um cair. minuto aqui, então. que é agora. É isso. Bom, até a próxima reunião, então. Na Falaremos semana que vem, com mais um mal dia, do- onde que vem. Beijo, Será que gente. ele mais vai mal dos ler? Estados Unidos. Sim, até acabar esse livro, pelo Na menos. próxima vez vai ser do Futebol dos Estados Anticapitalistas, Unidos. beijos anticapitalistas, Tchau, tchau, Lu. Beijos, amigos. beijos, até semana que vem, vamos decidir ali no grupo. Tchau, Tchau. Até cair.